Mais um Resenha do Louvor. Aê, valendo! Bom, sejam muito bem-vindos ao segundo episódio, mas o primeiro com entrevistado e com um super entrevistado. Super Mega Buster. Bom, antes da gente entrar no nosso convidado, fazer as honras, né? Isso. A gente vai falar dos nossos patrocinadores, tá bom? Esse programa tem o patrocínio de duas queridas. Uma delas é a Patrícia, da Chocopate. Então, se você está procurando aí um bolo bonito, gostoso, e na região aqui do Tatuapé, da Penha, região da Leste, né? Região da Leste, gente. Olha, se você quer um bolo saboroso, gostoso, sabores diferenciados, assim, para aguçar mesmo o seu paladar, pode contar com a Paty. É um trabalho, assim, magnífico. A apresentação, tudo dele é bom, gente. Não tem o que falar. Então, agora, ó, se tá chegando o final do ano, que você quer uma sobremesa, e você não é muito amante, assim, né, de ficar na cozinha. Da cozinha. Você pode ter certeza que com a Paty você também vai receber muitas sobremesas. E, gente, eu falo sobremesa, mas nada melhor mesmo que um bolo, né? Bolo é demais, bolo né? Recheado, Da massa que você quiser, do sabor que você quiser, do jeito que você escolher, a Paty monta. E ela é top. E uma coisa que eu não falei no primeiro episódio. A Paty faz docinhos também. Docinhos também? Docinhos, brigadeiro, beijinho. O que mais você quer pra montar a sua festa, Tem gente? outros doces também. Entra lá, gente, no Instagram dela, @chocopate, e faz a sua encomenda. E, é claro, fala que você veio através do Resenha. Isso, não do esquece, Louvor. porque isso é uma informação importantíssima pra gente, tá bom? Muito bom, muito bom. E uma outra patrocinadora deste episódio também é a Caroline Lima Personal. Então, se você tá aí pensando em começar um novo projeto aí de saúde, de emagrecimento, de ganho de massa... 2023. Eu só falo, mas eu vou entrar, vou começar com a Carol. Vou ser o cliente, como é que fala? Pra gente ir mostrando aqui o resultado. Top, vamos fazer, Carol. Topa? Bora. Então, se você está buscando isso, a Carol ela tem uma consultoria online sensacional. O preço tá super legal também. Você assina com ela, você vai ter acesso gratuito a um aplicativo. Nesse aplicativo, ela vai montar o seu treino personalizado para você e vai te acompanhar durante 2 meses. Não tem como não começar a perceber os resultados. E aí, você pode continuar depois, né? Porque a gente sabe como tudo que é bom é duradouro, tem que ser algo constante, né? Tem que virar um hábito, né? Não adianta milagre, não é milagre que ela está oferecendo. Ela está oferecendo se fosse milagre, eu ia falar. Trabalho real. E aí, se você quiser se dedicar, ela é brava como treinadora. Põe a galera pra fazer, acompanha lá os stories que ela posta, é muito legal. Literalmente pra suar, viu, a camisa. Exato, mas tem resultado. Tem. Fechou? Essa é a melhor parte. Então, obrigada, patrocinadores. Bom, a gente tem um último patrocínio também, que é da loja que nós temos uma franquia online, que é a Presente de Deus, tá? Eu tava com a camiseta no primeiro episódio. Depois a gente vai gravar alguns episódios com as camisetas, com artigos da Presente de Deus, isso. Mas tem camiseta, tem boné, tem pulseira, tem vestido, tem long, né? Que é aquela... camisetinha mais compridinha. Isso, tipo uma batinha, né? Isso. Qualidade, produtos de qualidade, 100% algodão. Eles entregam em todo o Brasil. E também as estampas, uma mais bonita que a outra. E só um detalhe, se você quiser adquirir essas peças, entra lá pela nossa página, tá bom? Porque isso também vai gerar algo aqui pra nós. Então, nos ajudem. Fala qual é a página? Boa. O arroba é Emily com Y, Story Brasil. Emily Story Brasil. Emily com Y, gente. Com Y. Chique. O meu nome é com IE, tá? Mas minha mãe vai estar aqui no programa, eu vou perguntar pra ela por quê, né? Por quê? Emily, mas lá tá Emily com Y. Beleza? Fechou de patrocinadores? É isso aí, obrigada. No final a gente fala de novo, mas agora finalmente vamos dar as boas-vindas ao nosso convidado de honra, o meu pai. Que alegria. Pra mim é pai, né? Pra vocês é o Manuel, o pastor Manuel. Que benção. Pai, muito legal te receber como o primeiro entrevistado do canal. Eu quis fazer isso como uma forma de honrar a sua vida
e de ficar aqui publicamente o quanto eu amo você, o quanto eu admiro você, a sua história. Amém. Então, esse programa é para honrar você. Que benção. Tá bom? A gente vai começar. Amém. Entregando uma caneca do Resenha. Você já é filha, dá Boa, entrega. Olha aí, já recebendo um presente. Já recebendo um presentão. Glória a Deus. Caneca personalizada do Resenha do Louvor. E aí a gente já vai aproveitar, pai, vamos até pedir licença para você, para a gente fazer um sorteio. A gente lançou nas nossas redes sociais antes do projeto começar, né, Tati? Isso, antes do projeto começar, a gente colocou lá 3 opções dos nomes. A gente pediu para vocês ajudarem a gente, participarem mesmo conosco, né, para falar sobre qual seria o nome. E nós colocamos o nome do pessoal que realmente acertou. Então, depois, também nas redes sociais, eu vou colocar lá quantas visualizações nós tivemos, quem que acertou. E aí, aqui também eu vou tirar depois uma fotinha dos nominhos para ficar tudo bonitinho e claro, tá bom? Boa. Nós tínhamos colocado 3 opções, né? Isso. Era Powercast. Powercast bombou, hein? A gente tem que fazer um projeto com esse nome. Powercast, nas minhas redes, foi o que mais teve votação. Olha, no meu, por incrível O seu que foi o pareça, Resenha foi mesmo, o né? Resenha, gente, foi o Resenha. A gente colocou Podcarta. Isso. E a terceira era o nosso queridinho, que esse nome já tinha no meu coração lá desde 2016, que é Resenha do Louvor, né? E aí, por fim, está aqui nessa caixinha. Eu vou mostrar aqui para a câmera. Será que vai pegar? Não sei. Aqui estão os nomes das pessoas que acertaram, tá? Que selecionaram Resenha do Louvor. Isso. E aí eu vou pedir pro meu pai fazer esse sorteio pra gente e você vai receber. Puxa aí pra gente o nome. Gente, Aê. por favor, ó, daqui pros próximos, que vocês acompanhem. Vamos fazer um aí no suspense? arroba. Peraí, você lê. Segura aí. Fala. Acompanhe a gente direitinho, porque a gente vai continuar fazendo alguns sorteios, ó. Até mesmo porque nós temos os nossos patrocinadores. Quem sabe, né? Você aí a gente pode sortear uma consultoria, um bolo, uma camiseta. Olha aí. Entendeu? Então, participa com a gente. Bom, vamos fazer um suspense, então? E meu pai fala o nome do ganhador? pela cara dele, eu acho que é alguém conhecido. Não. Se eu conseguir ler aqui. Porque tá em línguas estranhas. Letra da Tati. É minha letra da Tati. Quer dar pra ela ler? Por favor. Você fala? Falo. E a vencedora ou o vencedor da caneca é... Creuza Bittencourt. Uhul! Creuza, parabéns. Parabéns, Creuza. E olha só, muitos anos que a gente não se encontra. Fala sério. Mas essa caneca vai fazer esse chegar. Nosso, hein? Vai. Ela vai, hein? Muito bom. Quem que é a Creuza? Deus abençoe, Creuza. Amém. Ó, a Creuza, ela é irmã da cunhada da minha mãe. Ah, tá. Tem um parentesco. Já. A cunhada da minha mãe é falecida. Muito bom. Tia Eliege. Eu creio que a tia Creuza vai assistir. Chamo tia também com o maior respeito. Espero que meus primos também possam assistir. Vocês olham, moram no meu coração e saudade. Muito bom. Parabéns. Fiquei feliz. Parabéns, muito bom. Foi merecido porque bombou a votação no seu perfil, gente, né? Bombou. Foi muito gostoso, muito top. Bombou. Foi muito bom. Legal. Então, agora a gente vai aqui entrar para esse momento de conversa, né? Só recapitulando, a ideia desse projeto, Resenha do Louvor Podcast, é trazer pessoas comuns, embora você não é alguém comum, mas que tem histórias incríveis. E isso você tem uma história de vida incrível. E então, antes da gente iniciar a conversa, o bate-papo, eu quero deixar aqui, a gente vai lançar aqui algo que vai valer para todas as entrevistas, né? A gente quer sempre nos programas, entre as conversas, os bate-papos, deixar algumas pistas para vocês. A gente quer que cada entrevista tenha um tema e dentro desse tema a gente deixar algumas pistas para você alcançar algo através desse tema, tá? Para você conhecer uma história, mas você também sair com conhecimento aí, com uma aplicação para a sua vida, para o seu dia. Então, o tema de hoje vai ser conversão. Conversão. Maravilha.
Muito Tema bom, né? top. Tema top, né? Tem uma frase que se fala muito aí no geral, no meio cristão, que não se tem mais conversões como antigamente, né? Será que isso é verdade? Que procede? Se procede, por quê, né? Então, a gente vai soltar algumas pistas aí. E aí tem sorteio. Para quem pegar as 3 pistas, anotar e mandar no nosso direct do Instagram, No direct do Instagram, por entra favor. no sorteio na próxima semana de uma caneca do programa. Tá bom? Exatamente. Então Linda fica até o caneca. final. Linda, né? Muito bonita. Show de bola. Então fique até o final do programa e pega as pistas, tá bom? Então vamos iniciar, pai. Mais uma vez, muito obrigada por estar aqui. E a gente quer iniciar do início. Vá. A gente quer iniciar do início. Vamos começar do começo? Começar do Isso, começo. no começo, por favor. Como que foi a infância do Manuel e a adolescência? Nossa. Fala um pouquinho pra gente. Eu acho que você tá um pouquinho longe do microfone, será? A minha história, Ou não? ela ajuda muito a gente a acreditar em propósito. Propósito. Tudo na vida tem propósito. Nada existe por existir. Tudo foi planejado, Eu creio organizado. nisso. Tudo foi orquestrado. Né? Embora a gente não conheça todos os tons, não conhecemos todas as notas, não entendemos todo o roteiro, mas nós estamos dentro de um propósito. Uau, amém. Glória a Deus. E eu gosto de lembrar de uma coisa, falando de infância. Porque tem algumas coisas da infância que ficam assim bem marcadas. Sim. E a mudança de casa, né? A mudança de casa, eu em cima de um caminhão, 4 anos de idade, Nossa. chorando, gritando, esperneando, porque eu não queria mudar. Eu não queria mudar. E sabe onde eu morava? Onde a gente mora hoje. Aonde eu moro hoje. Tudo tem... Você já sabia que o seu propósito era lá mesmo, você tinha que ficar lá. Né? Não quero sair daqui, não quero. Então, eu entendo que a vida da gente segue um roteiro, embora a gente não vai poder ter percepção adequada de todos os, né, de todos os entornos da nossa vida, Sim. né? Mas tudo está na mão do Criador. Amém. Ele projetou e planejou. Amém, com Então, certeza. assim, eu me mudei de lá com 4 anos de idade, saí chorando, fui para São Diogo, lá me criei, mas aos 19 encontrei Jesus, encontrei minha esposa e voltei para lá, né? E de lá vim pastorear a igreja que eu me converti aqui na Vila Lais, e quando Deus proveu recursos para comprar terreno sem planejamento nenhum. Aonde foi que nós compramos? Na rua. Na rua onde eu nasci, onde construímos a igreja, onde estamos, né, plantados, adorando ao Senhor, ao Criador e conquistando almas para a glória de Jesus. Amém. Deus já tinha um chamado para você na Raimundo Matiuso, desde criança. Na rua. Uau, que top, né? Já começamos com uma história que realmente nunca tinha parado para pensar exatamente assim, mas a gente vê o dedo de Deus, né? A mão de Deus. A mão de Deus conduzindo, né? Dirigindo tudo certinho. Muito bom, muito bom. E aí a gente entra na fase da sua conversão, né? Que é o ápice do programa hoje, o tema do programa, conversão. Como é que se deu a sua conversão ao Evangelho? Existe conversão, né, que ela acontece de uma forma natural, ou seja, a gente é influenciado, a gente é, né, de alguma forma movido por um amigo, por um parente, por um conhecido de trabalho que nos influencia e de uma forma muito natural assim vai nos conduzindo ao caminho do conhecimento de Jesus Cristo. Né? Mas existem conversões que são milagre.
que acontece, pum, Do nada. né? E a minha conversão foi milagre. Amém. Foi milagre. Embora, assim, a influência do Espírito na minha vida começou antes da igreja e de qualquer relacionamento com esse mundo cristão, né, de amizade. Eu não tinha amigos crentes, não tinha, assim, nenhum contato próximo de crentes. Mas a ação do Espírito, ela era muito contundente na minha vida, e eu percebia isso por meio de colegas que eu trabalhava, observava o testemunho, observava o jeito, né, observava a maneira, e assim eu fui sendo atraído. Né? Não de uma... Mesmo sem ter alguém diretamente ali para falar de Jesus, você já sentia que Deus estava trabalhando nesse sentido. Sim, eu sentia, porque eu, observador como sou, eu percebia que tem pessoas que são interessantes, né? Tem gente que não é interessante. Sim. É verdade. Tem pessoas que não te inspira, É verdade. né? Que não mexe com você, mas tem pessoas que são atraentes. Mexe. Elas são, né, cativantes, o jeito dela, a maneira de falar, a conversa. E por incrível que pareça, tinha um colega na empresa, na firma, que ele era um tagarela da Bíblia. Ele era um falador de Bíblia, contador de história. Ele nunca me evangelizou. Ele nunca me evangelizou. Diretamente. Nunca me pregou o evangelho, nunca me desafiou, né? Mas era um contador de história. E aquilo, né, me chamava a atenção. Chamava atenção. Gostava de ouvir as histórias, de conhecer as Você histórias. lembra o nome dele? As histórias da Bíblia. Lembro, Pedro. 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 Nem sei para onde anda aquele rapaz. Sim. Mas foram assim, entre esse mais outros também que nos ajudou assim a ter interesse, né? Interesse, a indiretamente. nos inspirar, né, pelas coisas de Deus. Enfim, a conversão aconteceu da seguinte forma. Primeiro, a irmã Neuza, né? Sim. A minha irmã Neuza, que tinha um problema sério de saúde, de vício. Aliás, vício era a família toda, né? A família toda. A família toda. Nós, minha mãe dizia que a minha avó curava, né, as dietas, né, de cada neném que nascia. De gravidez. Né, com cachaça. Meu Deus. Né? Era cachaça mesmo. Pingou, era na... Jesus amado. Então, nossa família cresceu... Tinha toda uma hereditariedade, né, em relação a... Sim, nós crescemos no meio de um hábito ruim, de consumo de álcool, né? De forma exagerada, né? Exagerada. Então, a Neuza, novinha, já era alcoólatra, né? Já tinha o vício do álcool e tinha uma doença, uma dor que ela não conhecia. E então, passando na rua, pastor Vicente de Lima já está com o Senhor. Uau. Vicente foi o que fez o seu casamento depois? Não? Não. Este foi meu primeiro pastor, Vicente de Lima. Já está na glória com o Senhor. E ele passou na rua entregando o folheto. E o folheto dizia lá, Jesus salva, Jesus cura, Jesus batiza com o Espírito Santo e Jesus voltará. Então, a Neuza pegou aquele folheto, Jesus cura. Cura eu preciso. Não, só Isso cura. eu preciso. Uma dica aí. Sim. Aí tem uma dica aí, né? Muita gente acha que é desinteressante um folheto, às vezes, né? Porque tem muitas pessoas que rasgam e jogam fora na cara da gente, né? Sim. Mas o grande artista, né, e cantor Matos Nascimento converteu-se. Foi ganho dessa forma. Recebeu um folheto. Olha só. Né? Ele pôs no bolso, quando ele estava no avião, ele pegou o folheto e foi despertado, né? Sim. É uma semeadura, né? Entrega de folheto. É uma semente. Tem semente que vai cair num lugar que não vai dar fruto, assim como na parábola, né? Sim. Mas em algum lugar vai dar fruto, né? Vai frutificar. Então, e na vida da minha irmã deu fruto. Deu fruto. Ela foi para a igreja e aceitou Jesus.
ficou com o Senhor e depois na igreja ela então passou a conhecer os irmãos da igreja. Sim. E foi aí que ela atraiu alguns irmãos para visitar a nossa casa. Né? Esse link da história eu desconhecia. Né? Então ela levou a Malu. Isso, porque a Malu, o Cláudio, né, o Toninho, eram tudo da igreja. Aí começaram a visitar a gente. Só que quando eles iam visitar a casa e orar, o Elias, grande orador Elias, né, eu não gostava muito, não, porque eu não queria compromisso, né, com a igreja, não queria compromisso com a religião, embora Sim. eu gostasse das histórias, de conhecer a Bíblia, né, mas não queria compromisso. Entendi. E eles faziam reuniões, faziam culto, né, orações, cantavam, mas eu nunca participava, sempre eu fugia. Eu sempre escapava, né? E um dia a Malu chega e ela faz para mim um convite. Quero que você vá comigo em um culto. Sim. Eu disse, não, hoje é sábado. Sábado é o dia, né? Para quem curte beber e tudo mais, né? Hoje não é dia de ir na igreja, mulher. Se fosse uma segunda, eu ia. Podia chamar outro dia, eu também não ia, mas de sábado menos ainda. Não, domingo de manhã era dia de ir na igreja, né? Sim. Era o hábito católico. Sim, que da a gente missa, tinha, né? É isso. Mas sábado e à noite, sábado à tarde, não. E eu já tinha compromisso, eu tinha um encontro com os amigos que a gente ia comer uma coelhada. Tinha já um programa para assar uns coelhos e tomar uma cervejada. Não, nunca. E tomar umas cachaça. E esse encontro era lá no Jardim Penha, ali perto do Jardim Verônica. Sim. E eu disse a ela, jamais, eu tenho um compromisso já marcado, eu vou para culto, que isso? Perder minha cervejada para ir no culto? Perder meu coelho. Mas vai aí uma chave aí, ó. Ela esticou o dedo assim, ó, na minha cara, assim, e falou, eu te desafio. Eita. Ela foi ousada, hein, gente? Ousados. Ousadia, hein? Ousada. Solta aí a primeira pista. Malu, te amo, Malu. viu? Te amo. Não sei fazer o coraçãozinho, mas eu te amo. Obrigada, Malu. Ela estendeu o dedo na minha cara e falou, eu te desafio você trocar esse seu programa pelo meu programa e ir participar de um culto. Uau. E você verá o que Deus vai fazer na sua vida. Uau, uau, uau. E aí fica a primeira pista, né? A gente fala, não tem mais conversões como antigamente. Será que tem hoje crentes como a Malu, né? Que tem coragem de chegar em alguém e fazer um desafio desse. Estamos né? precisando de Malus. Não é julgando, né? Mas a gente, como cristãos, a gente precisa, né? Voltar até essa ousadia no Espírito Santo, né? Com certeza. De levar pessoas a decisões tão importantes que mudaram 3 gerações já, né? A sua geração, a nossa, a dos meninos que já são os netos e as próximas gerações, através de uma atitude, né? De uma atitude. Eu estou muito entusiasmada. Semana passada participei de um evento, um congresso Paixão e Ousadia. Uau. E eu nunca vi, Paixão e ousadia. nunca vi o que aconteceu lá naquela igreja Lagoinha, Ieque Lagoinha de Ribeirão Preto. Uau. Em 6 dias foram ganhas e batizadas 450 Uau. pessoas. Glória a Deus. Aleluia. Glória E olha, a Deus. não era programa de induzir, de levar à força. Era o evangelho puro. O pastor pregando e as pessoas levantando e dizendo, me batiza, me Uau. batiza, me Uau. batiza. Meu Deus. Né? E uma moça que me chamou muita atenção, que ela aceitou Jesus e foi batizada no mesmo dia. E ela, no dia anterior, ela tinha tentado se matar. Meu Deus do céu. Tinha tentado tirar a vida no dia anterior. E alguém ousadamente a convidou para ter um encontro com Jesus. Uau.
e ela foi salva, estava ali sendo batizada, coisa fantástica. Uau, uau. Sabe, eu vi coisas extraordinárias acontecendo, milagres extraordinários, não de cura, não de ressurreição de mortos, mas de gente renascendo para Jesus Cristo. Gente, me batiza, Uau. eu quero Jesus, eu quero Glória a Jesus, Deus. eu quero Jesus. Amém. Voltando, a Malu desafiou, e eu sempre fui meio doido e gosto de desafio. Né? Se alguém quer me chamar para o pau, me desafia. Né? Nós desafiamos ele vir aqui. A gente desafiou, ele veio. Gosto de uma treta, viu? Eita! Falei, mulher, vou com você. Vou trocar meu programa e vou com você. Olha, eu não vi milagre, eu não vi Nada de sobrenatural. nada especial. Por quê? Eles me levaram para uma visita numa casa dentro de uma comunidade, hoje chama-se comunidade, no meu tempo chamava favela. Nesse tempo a gente foi para dentro de uma favela visitar uma senhora e orar por uma senhora. Acompanhei eles, Jardim Verão, lá, Parque Buturuçu. Eles entraram na favela, entrei com eles acompanhei, fiquei de lado só assistindo. Eles oraram pela mulher, saíram, voltaram e estamos voltando para casa. Eu falei... E cadê o rolê? E aí? Parece eu lá no culto falando. Eu fiquei Era assim... isso a palavra? Tá, né? Mas por respeito, eu não questionei, não falei nada, mas voltei de boa. A gente foi de ônibus, quando voltamos... O ônibus está voltando. Uau, essa experiência é demais. Sábado, à noite, o ônibus voltando do Parque Buturuçu, vindo sentido Parque Dom Pedro e Penha. Quando chegou, né, dentro do ônibus, eu me sentei na janela, estou aqui sentado na janela, o Cláudio e a Malu sentaram juntos do outro lado. E eu fiquei de cabeça baixa, né? Cabeça baixa e pensando, o que eu vim fazer aqui? Perdi minha coelhada, perdi minha cervejada. Troquei um baita de um programa com os amigos. Por quê? O que eu vim fazer aqui? De repente, um milagre aconteceu. O Espírito Santo me fez olhar para baixo, pela janela do ônibus, e eu comecei a ver as faixas do asfalto passando. E em cada faixa, um pecado meu. Uau. Em cada faixa, um erro meu. Em cada faixa, uma falha minha. Aparecia escrito na faixa. Uau. E quando as faixas passavam, o Espírito me falou, tudo isso está ficando para trás, porque a sua vida será nova a partir de hoje. Uau, glória a Deus. Ai, eu saí. Eu não sabia o que dizer, eu não tinha o que dizer. Deus. E eu ficava olhando aquilo, cada faixa que passava era um pecado meu que... Eu olhava para o Cláudio e para a Malu e eu olhava... algo estava acontecendo, algo estava acontecendo. Era Espírito Santo trabalhando. Um mover sobrenatural. Uau. Quando chegamos na altura do Extra ali, que o ônibus ia passar direto para Penha, o Cláudio e a Malu ia para o culto. Isso era 17 de fevereiro de 80. Uau. Eles iam direto para o culto, então eu ia descer ali na baixada em frente ao Extra, que eu ia para casa. Quando chegamos ali, eles falaram, obrigado por você ter vindo. Né? Você vai descer aqui, né? Nós vamos para a igreja. Eu disse, eu vou junto. Eu também vou. Amém. Eu também vou. Amém. Posso ir com vocês? 17 de fevereiro de 1980. Uau. Eu entrei na Igreja da Penha. Pela primeira vez, eu fui ao altar entregar minha vida para Jesus. Nesse dia mesmo você aceitou a Cristo? No mesmo dia, eu fui para frente, entreguei minha vida para Jesus. Uau.
dia 24 de fevereiro de 80, ou seja, uma semana após eu estava descendo as águas do batismo. Uau. Glória a Deus. Agora eu entendi. Glória a Deus, glória a Deus. Essa foi a Meu minha Deus, conversão. meu Deus. E aí tem aquela foto do seu batismo, você ainda usava o cabelo Sim, grande, né? Era bem sim. uma semana depois dessa experiência. Eu deixo, Podia até ter trazido eu essa deixo foto. aquelas duas fotos, não é de uma semana, é de 2 meses. Ah, 2 meses. Porque aquela foto é uma festa de fim de ano da Colmeia, onde eu trabalhei por 11 anos. Aham. Então, todo final de ano tinha aquela festa bonita, gostosa na empresa. A festa da firma. A festa de despedida, né, do ano. Então, eu tirei uma foto junto com o meu amigo Evaristo, não sei nem para onde anda Evaristo. Evaristo, sabe? se estiver nos assistindo, Evaristo. Quem sabe, Evaristo, você esteja agora sendo avisado Eita. que Deus tem um plano com a sua vida, né? Ou aquele Evaristo, ou você também que se chama Evaristo. É para você a mensagem. O Senhor Jesus quer fazer uma grande obra na sua vida. Amém. Glória a Deus. Eu estava no balcão com uma uma lata de cerveja na mão, né? Aquele cabelão todo. Usava um black. O Black? Isso- Com esse cabelinho liso que ele tem, ele usava Black? É que eu não cortava o cabelo, crescia bastante, aí eu só dava uma chacoalhada E assim tava e tal. pronto. E estava pronto. Então, aquela foto foi em dezembro, né? E em fevereiro aconteceu isso comigo. Ah, tá. Dezembro, Então, fevereiro. são 2 meses, 2 meses. de uma foto para outra. 2 meses. Isso. Uau, glória a Deus, Amém. glória a Deus. E aí eu quis que ele trouxesse essa Bíblia, não sei se vai pegar. Pra qual Pega. câmera eu posso mostrar? Tchau. Deixa eu te ajudar. Que a Bíblia é quase do seu tamanho. Gente, olha a Bíblia de um novo convertido com fome Isso. e sede de Jesus. Conta a história dessa Bíblia, por favor. Ela quase foi vendida, mas ela tinha que estar aqui hoje. Foi o primeiro livro, Gente. o primeiro livro que eu comprei na minha vida foi esse. Né? Logo após a minha conversão, na empresa tinha eles costumavam fazer uns eventos, iam algumas editoras fazer apresentação de livros. Na própria empresa que você Ai, que comprou. legal. Na própria hein? empresa. Aí eles faziam lançamento de livros, vendiam. Esse né? aqui o pastor usa assim. Você quer aceitar Jesus? Você quer aceitar Jesus? Se Agora- não aceita, ele dá uma consagrada em você. Agora, o que foi mais Pelo interessante, amor ou pela dor? o que foi mais interessante é que eu, empolgado, né, com a minha conversão, eu vi essa Bíblia, eu mergulhei de cabeça, né? Falei, vou comprar uma Bíblia para me ler as histórias. É essa que eu vou levar. Embora eu não sabia ler, né? Aos 19 anos de idade eu não sabia ler, não sabia interpretar um texto, tá? Eu não fui de escola, fugia de escola, cabulava Você parou de muito. trabalhar cedo também, né? Ou parou de estudar cedo. Estudar, trabalhar. Sim. Até sim. um parêntese, rapidinho. O seu pai foi embora, você tinha quantos anos? 17 para 18. 17 para 18. Nessa época você já trabalhava. Já. Eu comecei a trabalhar com 14 anos. 14 anos. Novinho. 14 anos de idade. Uhum. E eu abandonei a escola para ir trabalhar, porque na escola não dava certo. Eu estudei 8 anos para chegar no quarto. Eu fiquei 8 anos. A cada 2 anos ele avançava um. Isso. Então, o modelo de escola atual Não não funcionava. funcionava para eu. Eu precisava de 2 anos para entender um. Pra entender. Olha. Então, a minha mente era Viu, lenta. galera, da onde vem a lentidão para processar? É de família. Agora eu tô entendendo. Tô né? entendendo. Desculpa. Como eu percebi que não ia vingar mesmo o negócio de escola, aí eu peguei, abandonei a escola e fui trabalhar aos 14 anos. Sim. Aí fiquei por 11 anos nessa firma, na Colmeia, onde eu adquiri essa Bíblia. Agora, o interessante é que eu cheguei na igreja com essa Bíblia, né? E o pastor olhou Interessante mesmo. e eu falei, pastor, eu estou feliz da vida, olha a Bíblia que eu comprei, agora eu vou conhecer a Deus. Ele olhou e falou, ih, irmão, essa Bíblia aí não vale nada não. Eu não vou falar aqui em respeito aos católicos, né? Essa Bíblia aí não vale nada não. Porque tem imagens, tem não sei o quê, idolatria, alguma coisa assim. Você não tinha. Não. Você viu Bíblia, você achou que era Eu tudo nem- igual, né? Eu nem sabia o que Bíblia era é Bíblia. Eu nem sabia o que era isso. Né?
mas amo de paixão os católicos. Amém, né? amém. E é uma Bíblia O católica. que nos une é maior do que o que nos separa. Amém, com certeza. Jesus Cristo nos une. E é uma Bíblia católica e eu a tenho desde então, né? E eu desfiz dela, dei para o meu cunhado Pedro, que é irmão do Cláudio. Tio né? Pedro. E eu Saudade. dei a ele e ele faleceu. E quando ele faleceu, eu fui lá, eu vi a Bíblia lá, falei, vou levar de volta. Né? Vou levar de volta Sim. e guardar como Ficou relíquia. para a história. Quase Tem foi muita vendida, história. graças a Deus não foi. E tá aqui, ficou registrado hoje. O Ada falou, pai, vou vender essa Bíblia, isso aqui é relíquia, tem gente que gosta. Historiadores. Ele pegou e Essa é publicou. Ele publicou e conseguiu um Vendeu. bom... Ele vendeu, conseguiu um bom dinheiro, a pessoa pagou um dinheiro alto Bom nessa dinheiro, Bíblia, bom mesmo. Bom, e ele, né? E só que Ele não viu. Ele não viu. A pessoa fez a compra, pagou e ele não consultou, né? Ele não consultou, ele não viu. Aí a pessoa fez o estorno, voltou Isso. o dinheiro. sim. Depois que ele foi ver à frente, não vai vender mais não. Quase um salário, né? O valor. Quase um salário. R$700, se não me engano. É. R$700. Quase um Bíblia. salário. E aí, na época dessa Bíblia aqui, que você conta a história que você desviava do bar, estava com essa Bíblia na mão quando você passava? Não, eu não levava essa Você não Bíblia levava pra ela. igreja, não. Mas Também porque se levasse, coitado. Muito tinha que ser uma pesada. mochila, né? De cabeceira. é que você Mas o contou que que ela- levou pro pastor ver, eu lembrei. Mas o que ela está falando é o seguinte, porque a conversão da gente, ela provoca uma mudança, né? Sim. Provoca uma transformação. E a conversão, ela exige obrigatoriamente que você mude os seus caminhos, que você troque alguns amigos, né? Que você deixe de frequentar alguns lugares que te eram comum. A conversão te obriga a isso, se é que você quer permanecer convertido. Exatamente. Né? Aí a gente solta a nossa segunda chave, né? A nossa segunda Exatamente. pista para uma conversão verdadeira, que é... Influências, amizades, né? A gente tem que tomar cuidado com isso aí. Então, Exatamente. influência, gente. Exatamente. Influência. Não é que a gente vai desprezar ninguém. Não é Não. sobre isso, né? Mas é sobre você entender que tem vários livros que falam isso, né? Isso é comprovado cientificamente. Nós somos a média das 5 pessoas que a gente mais convive. Sim. Então, você vai refletir as 5 pessoas que você mais convive. Então, a importância dessa seleção e de ter perto de você pessoas que vão te levar para mais perto do seu propósito, né? E não para não te afastar dele, né? Obrigatoriamente, E até a mesmo gente tem que se afastar de algumas pessoas. Sim, Exatamente. falando de conversão, quando a gente está aqui no volante, que às vezes o pessoal fala, o senhor mencionou, né? Obrigatoriamente a gente tem que a gente obriga a conversão. Às vezes a pessoa que está ouvindo acha, nossa, obrigatoriedade, como assim? Mas é real, se você está aqui no volante Radical. e você vê que você tem que converter, não tem como você seguir em frente. Você tem que converter. Então, existe assim obrigatoriedade. Sim. E é a sua escolha. Só E- corrigindo, eu falei de obrigatoriedade Sim. de mudar Isso. companhia, não de conversão, né? A conversão ela é automática, acontece. Agora, se você se converte, você quer permanecer convertido, obrigatoriamente Isso. você tem que mudar alguns hábitos. Exatamente. Né? Exato. Foi legal você falar disso, que exemplifica a conversão, né? É. A definição de conversão é você Mudar de caminho. mudar a Mudar. direção completamente. E é justamente esse fato, né? Aquilo que a gente deve se fugir de tudo que tem a aparência do mal. Então, se você está andando e você vê lá na frente que algo está errado, converta. E converta, sim, as suas amizades. Sim. E como o pastor começou logo lá no começo, né? Falando das influências, que ele nem pensava que um momento ele pudesse chegar Não a estava conhecer a influenciando, Jesus. né? Mas alguém já estava influenciando. Exatamente. Então, E o contrário é bom, também funciona. Isso, o como é bom a gente seguir mesmo aquilo que nós queremos, porque aos nossos olhos pode não estar acontecendo nada, Sim. mas estamos influenciando sim as Com certeza. pessoas. Com E certeza. isso é Com muito certeza. gostoso. Com certeza. Não existe nenhuma pessoa que não tenha poder de influência. Isso é um poder nato do ser Sim, humano. Sim, A gente vive influenciando E e sendo sendo influenciado. influenciado. muito Então, o que ela pediu para me contar é que no início da conversão, eu ficava
constrangido de passar na frente do bar que eu frequentava, que eu tomava minhas cachaças. De né? terno e gravata. De terno e gravata, que era uma das implicações para ir na igreja na época. Né? E então, quando eu passava com a Bíblia, terno e gravata na frente do bar, mas era uma chacota, uma gozação. E, ô Mané, vem pra cá, rapaz, larga essa Bíblia, entra aqui, Você vamos tá tomar fazendo? uma, né? E um dia até eu entrei, de terno e gravata, falei com meus colegas, falei, bota um Guaraná pra mim aí, porque agora Agora é só Guaraná. a minha história agora mudou. Glória a Deus. Mas, por fim, o novo convertido, eu não sabia lidar com essa mudança, né? Então, eu comecei a mudar de caminho, né? Embora para mim ir para a igreja eu tinha que passar na frente daquele bar que eu frequentava, eu comecei a dar uma volta lá por cima, eu pegava outra rua, para não passar por aquele constrangimento. Era um escape também, né? Era um pra escape. vencer. Porque poderia ser até uma tentação, né? Se era um novo convertido, Sim. era um ambiente que ainda te era, né, E por mais que atraente, não tinha o comum, né? Por mais que não tinha o conhecimento assim nato, mas já fugia da aparência do mal. Exatamente. E vou te dizer uma coisa, alguns hábitos para ser mudado é uma guerra, você tem que lutar contra. Sim. Tá? Eu digo cerveja. Tinha dia que eu voltava do meu trabalho dentro do ônibus, quando eu olhava para dentro de um bar, eu vi um cara com um copo de cerveja na mão, aquele copo Pra suando. tentador. Eu já era crente, dava vontade de pular pelo vidro assim e agarrar o cara pelo pescoço. Sai daí, Me dá. me dá, É meu. me dá, meu pai, me dá. Sim. Porque são hábitos, são Sim. vícios que Sim. você precisa vencer. Eu, E para isso não tem milagre, não existe milagre. É uma renúncia. é uma uma escolha renúncia. diária, né? É uma escolha que você vai fazendo de renunciar, né? Sim. Então eu louvo a Deus que a última cerveja eu tomei há 40 anos. Amém. Um detalhe interessante, né? No domingo, dia 24 de fevereiro de 80, domingo, que eu estava em casa com meu nome já agendado para o batismo, eu cheguei em casa, todo mundo bebia, né? Eu falei, gente, hoje eu vou batizar, né? Vou mudar de vida, agora eu sou de Jesus. Aí eu dei uma olhadinha assim, mas eu vou tomar a última. Você tomou a última? Ficou marcado, então. 24 de fevereiro de 80. Foi o dia que eu tomei minha última última. cerveja. Eita. Nunca mais. Não porque eu entendo que seja pecado beber uma cerveja, mas porque eu tenho como princípio de que eu saí de um mundo que eu não quero voltar mais para ele. Você não quer voltar. Que eu saí de um vício que eu não quero retornar mais a ele. Sim. Então faz 40 anos. Em fevereiro fez 40 anos que eu tomei minha última cerveja. Uau, glória Agora a Deus. só suco de Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu estava assistindo uma palavra domingo que falava sobre segredos para você vencer a tentação, né? E aí um dos segredos é o escape, né? É fazer o que José fez. Que na Bíblia, em lugar nenhum, fala que a gente tem que resistir àquilo que nos tenta, né? A palavra fala pra gente resistir o diabo. E fugir. Aquilo que te tenta foi o que ele fez, né? Quando a mulher de Potifar quis conduzi-lo, né, ao erro, ao pecado, ao adultério, ele largou a roupa na mão dela e saiu correndo. Sim. Fugiu, né? Sim. E é isso que a gente tem que fazer, né? E aí, então, você virou o irmão Manuel. E aí, não muito tempo depois, você se tornou obreiro Manuel, pastor Manuel. Fala um pouco pra gente do ministério, como é que entrou essa parte na sua vida? Meu Deus. Coisa impressionante. Milagres Atrás de milagres. atrás de milagres, né? Eu comecei a frequentar a igreja de Vila Lais e por 6 anos eu acompanhei o diaconato, fui diácono, né? E tinha uma coisa que logo que eu cheguei na igreja já me colocaram para trabalhar no diaconato, né? Então eu ficava mais na porta da igreja, servindo os irmãos, ajudando, recepcionando. E eu não tinha muito assim acesso ao culto, né? Então, novo convertido, eu senti falta né? disso. Eu senti Precisava. falta. Mas aí o escape, né? Arrumei um escape. Qual era o escape? Eu ia de quarta-feira para a Igreja da Penha. Né? Toda quarta-feira eu participava na Igreja da Penha do culto de oração. Olha. Saía do serviço, ia direto para a Igreja da Penha.
onde eu participava dos cultos de oração. Uau. Lembro até hoje, né, o irmão Oswaldo Martins, né, o pai do Vanderlei, esqueci o nome dele, o pai do Vanderlei, que fazia o culto também. Eles faziam uns cultos gostosos de oração e a gente ia para lá. Então, lá eu participava e na igreja eu trabalhava. Uau. Né? E foi assim por 6 anos. 6 anos. Até que houve uma troca de obreiro a cada ano. 6 anos na igreja, eu conheci 6 pastores. Nossa, Eita. trocava muito. Todo ano eu trocava um pastor. Uhum. O pastor entrava, não dava certo, ia embora. Entrava outro, trocava, não dava certo, ia embora. Entrava outro, trocava, não dava certo, ia embora. Nossa. Então, eu fiquei 6 anos e 6 anos conheci 6 Seis pastores. Pastores. Quando chegou o 6º que foi embora, o pastor Walter de Lemos, Sim. ele foi embora, né? E o pastor Nelson não tinha mais nenhum obreiro para mandar para Ai, Vila chegou o Lages. 7º. Olha aí. É? 7 é o número da perfeição. Ó. Aí ficou. Né? O pastor Nelson não tinha obreiro mais para mandar, não tinha nenhum pastor disponível para mandar, Tem tu, vai tu. né? E ele me chamou e falou: Manuel, segura para mim lá, né? Você aguenta as pontas para mim lá, enquanto eu preparo um pastor. Essa Sim. foi a ideia. Aham. Né? Ai, preparou o senhor mesmo como Sim. pastor. Aí ele tá aguentando quanto tempo? Presta aqui pra eu mostrar pra câmera. Ou mostra você pra sua câmera lá. Isso aí foi um... Esse ano Explica aí. eu recebi esta homenagem na Convenção Nacional lá em Itajaí, Santa Catarina. 25 anos de ministro. Uau. Glória a Deus. 25 anos de ministro. Amém. Então, lembrando que para chegar a ministro, você tem que passar pelo obreiro, tem que passar aspirante. pelo aspirantado, né? Até chegar a ministro. Ministro. Então, 25 anos de ministro eu fiz esse ano. Foi agora, Uau. no mês passado, mês Muito de... bom. Foi julho? Setembro. Foi julho. Julho? Foi julho. Tem alguns meses. A gente está em outubro, né? Isso. 3 meses. Então foi assim. Aí o pastor Nelson disse: segura para mim lá, segura a congregação, não deixa ela. Né? Aguenta a mão lá Não deixa a até peteca cair. até que eu arrumo um pastor. Uhum. Aí, de repente, no primeiro batismo, eu levei já Tinha uma galera. penca de gente para batizar. Uau. E outro, e começou. Aí a pastora Sueli, né? Pastora Sueli, um abração, Um um abraço, beijo para a pastora senhora. Sueli. Pastor Nelson também. Amém. Deus abençoe Casal grandemente abençoado, né, querido? a vida Ai, de top vocês. demais esse casal, né? Nossos superintendentes da região Penha, né? Deus abençoe rica e abundantemente. Aí a pastora Sueli foi quem falou com o pastor Nelson: Nelson, você não está vendo que Deixa ele que lá. Deus está fazendo? né? Tá dando certo, deixa o menino lá. Glória a Deus. Então, continuei. Aí, então, foi que ele sugeriu: Manuel, então faz o curso. Faz o curso Foi de o obreiro. processo inverso. Foi inverso. Inverso. Você se tornou pastor na prática e depois você foi Isso. Depois foi estudar. estudar. Primeiro fui para o campo, aí depois eu fui me preparar. Aí eu fiz um ano de curso por correspondência, né? Aí fui levado a obreiro. Depois, mais para frente, eu fiz mais um curso de um ano presencial. Inclusive, a irmã Nívia era uma das nossas professoras. E ela foi nossa professora também. Foi nossa. Foi nossa Ela deu aula no professora. ITQ pra você. E deu aula, Deu aula pra nós. mim. Pastora Pra nós. Nívia. Grande Uau. abraço, pastora Pastora Nívia. Nívia, Deus querida. abençoe. Pessoas. Só falando Aliás, desse tempo. Aliás, eu tenho aqui um LP aqui, ó. Pega para mim, por favor. Esse? Esse. Esse? Esse. Paz e comunhão. Oséias de Ó, Paulo. Oséias de Oséias de Paulo. Paula. Oséias de Paula, paz e comunhão. Olha aqui, irmã Nívia. Olha aqui, ó, para você, ó. Ao pastor Manuel, carinhosamente, do Grupo Semente, a Mocidade, Vila Lais, 18/9/1986. Uau. Ó, Meu Deus. seu presentinho tá aqui, pastora Nívia. Será Deus que ele te gostou do abençoe. presente? Imagina! Pastor, e o senhor falando desse tempo de 86, aí liga
a nossa história também. Porque a minha mãe Foi se nesse converteu período. em 87. Minha mãe se converteu em 87 com a pastora Jovelina. E a pastora Jovelina estava sempre na igreja de Vila Lás. Sim. E nós estávamos lá. Entendi. Então, A gente já tem um vínculo desde sempre. Muito bom, muito bom. Pai, e aí, uma coisa que eu acho muito legal da gente falar também, eu participei de um seminário, não sei se foi esse ano, o ano passado, também sobre isso, né? Da gente entender que o evangelho, ele é geracional, né? Ele tem que ser passado de geração em geração. Os pais precisam se comprometer com fazer dos filhos a próxima geração de cristãos, né? E você foi alguém que fez isso com louvor, né? Na criação dos filhos. Queria que você falasse um pouco sobre isso, dos 4, né? Foram 5, né? Mas 4 que estão aqui, né? Ainda hoje. Fala um pouco sobre isso. Como foi criar 4 filhos no caminho? E perceber o fruto que isso deu, né? Os 4 estão firmes com Cristo até hoje. No caminho. Preciso muito agradecer ao Senhor Deus por isso, porque Ele foi muito generoso e bondoso comigo, com a mãe, Amém. né, com a minha esposa Cida, porque os nossos erros não prejudicaram, né, a caminhada de vocês. Cometi muitos erros, né, alguns não é o caso de destacar aqui, né, mas agradeço muito a ajuda do Senhor de ter nos ajudado, né, a apontar um caminho com o estilo de vida, não com doutrinas, não com palavras, regras, né? Eu tenho visto muitos pastores que têm cometido este erro, têm cometido esta falha, porque as pessoas à nossa volta, elas não estão a fim de ouvir as nossas palavras. As nossas palavras não têm poder, né? E o que causa impacto na vida dos outros, na verdade, é o estilo, é a vida, é a verdade de cada pessoa, né? Então, a gente tem que ser a mesma pessoa na igreja, em casa. É verdade. Né? Embora na igreja, obrigatoriamente, a gente tem que vestir uma roupa, né? Uma roupa religiosa, de autoridade. Por respeito, Sim. Mas a essência tem que ser a mesma. Não pode haver conflito entre a pregação, o ensino público e a vida privada. Se tiver conflito aí, tem alguma coisa errada. A geração futura vai estar comprometida. Com certeza. Então, é aí que está o problema. Com certeza. Né? O discurso público ele tem que ter coerência com a vida privada. E aí não precisa ter preocupação com os filhos. É verdade. Porque eles vão seguir... O exemplo ensina muito mais. Eles vão seguir o que eles estão vendo e não o que está sendo pregado. Sim. Né? Lembro de uma outra história do meu tio Paulo. Eu trabalhei com o meu tio Paulo. Ele me levava para as obras para trabalhar com ele. Ele era pedreiro. Sim. E quando chegava no final do dia, ele passava no boteco, né? E ele dizia, desce um penha-lapa para mim. Né? Para quem não conhece o que é um penha-lapa, na minha época... Não é da minha época. Era assim, ó, penha-lapa é um copo cheio, né? Um copo que vai do fundo a tampa. Desce um penha-lapa para mim. Mas ele punha a mão na minha cabeça e falava, para o meu sobrinho um guaraná. Olha. Para o meu sobrinho um guaraná. Então, eu tomava o meu guaraná, mas de olho... Olhando para o dele. Que ele estava. De olho nele. Faço o que eu digo, né? Mas não faço o que eu então, faço. Então, por que ele pede para mim guaraná, mas ele toma um penha-lapa? O que é esse penha-lapa? Então, essa curiosidade é que te aguça a conhecer o que é mal. Né? Aí, usando isso como exemplo... Sim. Quando o Ada tinha 6 anos de idade... Eu contei essa história em algum lugar esses dias. O Ada tinha 6 anos de idade e ele, dentro de casa, ele falou, pai, o que é cerveja? Eu olhei para ele, cerveja? Eu perguntei, aonde tu viu isso? Eu vi uns...
Vi. E por aí. Saber o que é cerveja? Eu disse, então você vai saber o que é cerveja hoje. Você quer saber? Ele falou, quero. Você vai saber o que é cerveja hoje. Aí lá foi o pastor pro boteco comprar uma cerveja. Pra Né? dar pro filho tomar. Comprar uma cerveja para matar a dar curiosidade. para o filho tomar. Qual é a minha intenção? Quebrar o impacto da curiosidade. Nossa, isso é demais. Tá? Isso em todos os sentidos tem que ser quebrado. Sim. O impacto da curiosidade Tudo que é muito proibido causa uma curiosidade absurda. causa e leva, né? Aprendi isso com Deus. Sim. Quando ele proibiu Eva de se aproximar de uma árvore, ele provocou em Eva uma curiosidade que a levou a uma, né, caminhada sequencial até chegar ao ponto de cair na tentação. Sim. Então, eu disse, eu vou quebrar isso. Fui no bar, busquei a cerveja, trouxe e disse, aqui está a cerveja, meu filho. Experimenta. Ele É horrível. Eu acho ruim. pôs na boca, cuspiu, jogou fora, disse, que é isso? Eu falei, isso é cerveja. Não quero mais, Quer não. mais? Não! Nunca mais. Eu tenho duas experiências, assim, que eu lembro pra contar. Uma, eu sempre falo isso, todo lugar que eu tô eu falo isso. Que a nossa casa era sempre... Deus era o ponto onde a gente ia buscar. Eu lembro de momentos que tinha dado tudo errado e a gente se reunia na sala pra orar. E aí eu lembro de momentos que tava dando tudo certo, tipo, a gente ia fazer uma viagem pra praia. E aí você falava, vamos reunir aqui para Deus abençoar a viagem e agradecer. Então a gente aprendeu isso, né? A buscar em Deus para tudo. Seja para agradecer, seja para pedir socorro. Deus, né? Deus ser o centro. E a outra experiência também... Nisso você já me traz à memória o meu versículo predileto. Não fala agora. Depois, agora não. Você citou ele. Eu citei? Conversando, você citou o meu texto predileto. Olha só. Segurem que ele vai falar no final. É só daqui Mas a pouco. é só daqui a pouco. Outra experiência que eu lembro muito de infância é de ver você lendo a Bíblia. Você lia a Bíblia em voz alta, sempre no quintal. Eu lembro que tinha um sofá na parte de trás do quintal. Você lembra? Onde é o seu quarto hoje? Não tinha o quarto, né? E eu lembro de ouvir você lendo a Bíblia em voz alta. Então, isso era um exemplo muito forte. E eu lembro uma vez que eu fui lá, eu acho que eu não li ainda, eu devia ter uns 6 anos. E aí você estava lendo, e aí eu fiquei prestando atenção, aí você falou, você quer decorar um salmo da Bíblia comigo? Eu falei, quero. E aí você me ensinou o Salmo 23 inteiro, lembra? E eu com 6 anos decorei o Salmo 23 inteiro. São 7 versos, 6 versos. E aí, corta para, né? 2015, eu tava no pior momento. Eu vou chorar de novo. Não chora, não, que a gente chora tudo. Eu tô falando de novo porque eu chorei no primeiro programa, né? Vou pagar vários micos aqui. Eu tava no primeiro... Memes. Só alguns memes. Eu também sou chorão. Eu puxei você em várias coisas, né? Tô reparando aqui hoje, não tem nem como eu reclamar. De coisas que eu vejo em você, sou eu. Então, e aí eu tava no pior momento da minha vida, onde eu ia fazer uma ressonância, que era pra confirmar que eu tava com tumor na cabeça. E aí eu lembro que eu entrei, eu tava com muito medo, tipo, de ter reação, porque você toma contraste, né? Isso. E também aquela ansiedade de, vai dar que eu não tenho mais nada, eu vou poder ir para casa. E o medo de passar mal e o exame demorar mais, porque eu já estava 15 dias para fazer uma ressonância. E aí a moça me deu algo para segurar e falou, se você passar mal, você aperta, né? Era tipo um botãozinho. E aí eu segurei aqui, mas na minha cabeça, eu não posso apertar esse botão, não vou passar mal. E aí eu entrei, e aí eu não consegui orar, porque minha cabeça estava vaga. E aí qual que foi a minha oração? O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. E aí eu falava o texto inteiro e voltava. Que oração. Então, assim, você semeou algo que... Você semeou muitas coisas, né? Brinquedo, viagem, mas tudo isso já foi, pereceu. Mas você semeou algo que é eterno. Amém. É para sempre. Amém. Deus seja louvado. Amém. Vários micos chorando. É a semente para gente, aí eu próximas vou também atrás, porque eu não posso ver ninguém chorar, né? Já que a gente está chorando, eu vou pular um tema aqui e a gente vai entrar para um outro. Sim. Vamos falar um pouquinho das últimas experiências que a gente viveu, né? A gente teve algumas perdas
significativas aí nos últimos anos, né? Os últimos 2 anos. Sim. Cadê o lenço, gente? A gente vai dar um jeito, amiga. E fala como é que foi para você perder, né, a sua mãe. E era uma super mãe, né, com M maiúsculo. Sim. E, de repente, a gente vai conseguir. Você vai fazer eu chorar também, mulher. De repente, para quem está assistindo e perdeu alguém recentemente, né, como você caminhar com Jesus faz essa perda ser mais leve. Olha, eu cito aqui até um texto bíblico que o Senhor Jesus ele disse: quem não perder a sua vida por amor de mim não é digno de mim. Quem não perder a sua vida por amor de mim não é digno de mim. Se tem algo que a gente precisa aprender nessa vida, é que nós não somos donos de nada. Nada, nada, nada. Nós não temos nada. Eu vi uma cena que me chamou bastante atenção no funeral da rainha Elizabeth, né? A rainha da Inglaterra. Sim. No funeral da rainha, tiraram o cetro dela. Nossa. Desempulsaram. Tiraram a coroa dela. Tiraram-lhe a glória. E então desceram ela na sepultura. Ou seja, no final, todos nós somos iguais. Não importa qual seja a história da sua vida. No final, todos nós não temos absolutamente nada. Será-nos tirado o cetro, será-nos tirada a coroa. Eu vejo que Jesus, ao tirar de mim a minha mãe e a minha irmã Magali, foi como me tirar o cetro e me tirar a coroa. Mas eu não perdi nada. Porque eu já tinha abrido mão disso. Né? Eu já tinha me desvencilhado disso. Sim. E entendido que o propósito de Deus é com a vida de cada pessoa para transportá-la para a eternidade. Amém. Então, sabe, quando você entende esse mistério, você não briga mais por nada. Você não luta mais por nada. Você não, sabe, você não se atraca com um ladrão que quer levar o seu celular. Você fala: leva, meu filho, Deus te abençoe. Você perde a força. Quando você não tem mais a coroa, não tem mais o cetro, você não tem mais poder. Você não tem mais poder sobre a sua própria vida. É verdade. Quando você passa a entender isso, você abre mão da sua mãe e do seu pai em vida. Eita. Você abre mão do seu carro. Você abre mão da sua casa. Você abre mão do seu trabalho. Sim. Tá? Se Jesus tivesse me chamado para uma missão internacional, Sim. eu já não teria Vivido sem ela. deixado minha mãe? Então, sabe, quando você entende essa dinâmica da vida, tudo fica mais fácil. Amém. Então, para mim, foi muito doído, né? Ver minha mamãe, minha irmã, e um pouco antes o irmão Anderson partindo por Covid, né? Um querido da igreja que foi levado pela Covid. São coisas que impactam. Nelsinho. Impacta. Meu Deus. Pastor Nelsinho, pastora Francisca. São pessoas que causaram um impacto tão forte, né? Dá aquele choque e tal. Mas a palavra de Deus, ela nos prepara para essas perdas. E se tem uma coisa que precisamos aprender, é a perder. A perder. Tá? Eu lembro que vocês ficavam
muito, às vezes, zangados comigo, porque eu, como São Paulino que sou, aprendi com o meu pai, né? Foi meu pai que enfiou em mim a camisa do São Paulo, então eu não nasci São Paulino, como não nasci crente, né? As pessoas nos influenciam e nos enfiam uma camisa e a gente ama e passa, então, a, né, Seguir também. a defender aquele princípio, né? Então, quando, por exemplo, eles viam eu torcendo para o Corinthians, Olha isso. já, Não esse pai é pode. doido, esse pai é doido. Torcendo para o Corinthians. Não, então, se é um Corinthians, se é um time, o Corinthians jogando com a Argentina, eu vou torcer para o Corinthians. Mas eu sou São Paulino. Não pode. Pode. Ele falava, mas eu sou brasileiro. Tem que torcer pro time do Brasil. Ah, mas não pro seu maior rival. Então, eu já aprendi a perder. Sabe como que a gente aprende a perder? Sentindo prazer na vitória A do vitória outro. do outro. Sabe? Em vez de eu curtir a minha tristeza porque o meu perdeu, eu curto a felicidade do outro. Eu entro na festa do outro, eu nunca perco. Isso se aplica, né, para a perda. Porque se a gente entende, né, o que aconteceu com o que descansou em Deus, a gente entende que é a vitória dele. Não é então a isso? gente se alegra com a vitória do outro. Não é isso que o apóstolo Paulo fala em 1 Tessalonicenses 4,13? Meus queridos e amados irmãos, não quero que vocês sejam ignorantes com respeito aos que dormem no Senhor. Então, quando você entende isso, em vez de você curtir a sua tristeza, não é que ela não existe. Sim. Não. Ela existe. Ela existe, mas eu acho que ela é de uma forma mais leve. Quando você mais entende, tranquila, quando você sabe curtir o outro lado. Isso. Então, aprenda a curtir a vitória. Amém. Né? Então, se alegrar com a vitória do outro é algo nobre também. É verdade. É algo nobre. É né? verdade. Hoje a minha irmã pediu para mim orar, né? Marizilda, te amo, em nome de Jesus, Deus abençoe. Pediu para mim orar porque o filho dela ia participar de um sorteio, né? De um sorteio no como é que fala? No Consórcio? consórcio? É consórcio. Que você compra um carro? É consórcio. Isso, é É consórcio. consórcio. Me fugiu A palavra. né? Então ele vai participar do sorteio hoje. Ora aí. Eu falei, minha filha, eu vou orar, mas tem 100, né? Tem 100 pessoas orando. Tem 100 pessoas orando. Você acha que Deus vai escolher um? Quem que é o preferido Né? de Deus? Então ela brincou comigo. Ah, pastor, tenha fé, né? Tenha fé. Eu falei, eu tenho fé. A fé é a certeza das coisas que se espera. Tenho plena convicção que vai sair o dele. É o que você espera. Eu tenho plena certeza que vai sair o dele. É a plena convicção daquilo que se espera. Isso, Espera, vai sair. Não precisa orar por isso, não. Ai, Jesus. Várias pérolas. Ela só queria que antecipasse um pouquinho, pastor. Poxa vida, jura, vai. Ô, pai, e você falou da mamãe, né? Vamos falar um pouquinho do papai também. Essa história eu acho que é muito importante e traz uma chave aí pra gente sobre a questão... A pista, né? Cada hora eu tô chamando de uma coisa. A pista. A pista, né? A gente falou da ousadia, da influência, das amizades. E tem uma outra pista que é o perdão. E você tem uma história forte com essa questão do perdão com o seu pai, né? Com o avô. Tenho. Conta pra gente essa história. Tenho. Porque o meu pai, ele não foi um pai presente, né? Ele foi um pai que... não foi um pai ausente, mas ele abandonou a casa, deixou a família, né? Tinha 17 anos. Então, a maioria da criançada, somos em 8. Né? Somos em 8. Eu sou o terceiro, Marlene, Luci e eu. Então, sou o terceiro, tem mais 5 abaixo de mim. É difícil, né? Né? Difícil. Ficamos, ele foi embora. Né? E, de certa forma, isso cria uma mágoa, né? Cria um ressentimento, um porquê, qual é o motivo, né? E o que acontece? Essa mágoa cria um bloqueio. Né? Cria um bloqueio. Mágoa. O que é mágoa? Aqui, ó, tô com uma boa água aqui.
Essa tá boa mesmo. né? Essa tá boa. Boa água. Toma um pouquinho aqui. Sabe o que é mágoa? É Que você é mágoa. tomar uma água ruim. amarga. Mágoa é você tomar uma água que é ruim. Uhum. Por que a gente toma? Sim. Tem uma frase que é uma máxima, né, sobre o perdão, que fala que não liberar perdão é você comer um veneno esperando a morte do Do outro. outro. É? Tomar um veneno esperando Então, a morte do é outro. engraçado quando você entende isso. Poxa, eu quero tomar uma água boa, Boa. uma água limpa, uma água cristalina. Eu não quero tomar uma má água. Uhum. Mas por que a gente toma má água? Uma água ruim, Sim. né? A gente guarda um ressentimento, a gente Sim. guarda uma mágoa. Porque o outro cometeu um erro. Uhum. E porque a gente não sabe perdoar. Sim. Né? Então, durante toda a nossa conversão, eu tentei influenciar meu pai, pregar para ele, dizer para ele sobre Jesus, mas ele era muito assim incrédulo e crítico, né? Então ele dizia, uma das frases chave dele era essa: ó, no inferno vai ter umas capetinhas, Misericórdia. Sangue de Cristo. tem umas diabinhas no inferno. Olha. Se tiver, para mim tá tudo certo, tá tudo bom, não tem, Meu Deus não do tem céu. importância. Que loucura. Então era a mentalidade Era a dele. mentalidade dele. Não entendia absolutamente nada. Então não fazia diferença para ele ir para o céu ou ir para o inferno, não fazia diferença, né? Então toda a vida nós tentamos pregar para ele, ensiná-lo, tal, ele sempre Arredio. arrediu, né? E desfez. Aí foi no ano 2000. Ano 2000. Eu fui no encontro com Deus. Uau. Encontro com Deus. Famoso encontro com Deus. Ah, maravilha. Glória a Deus. Lá em Osasco, pastora Dionísia. Dionísia. Encontro com Deus. Teve um momento em que, sabe, daquela mesma forma que o Espírito Santo falava assim, olha lá o seu pecado ali passando, olha ali, outro ali, olha ali, outro ali, olha ali, outro ali. Teve um momento que o Espírito Santo me falou assim, eu quero que você volte, visite seu pai e peça a ele Pede perdão. perdão. Peça a ele perdão. Eu ouvi com tanta clareza a voz, o comando, a ordem, que na hora eu indaguei, mas qual é o pecado? O que eu fiz? O que eu fiz contra o meu seu pai? Na hora. Eu não tinha. Uhum. Eu não tinha consciência de um erro. Uhum. Pelo contrário, eu tinha mágoa Uhum. Pelo abandono. por ele ter nos abandonado. Vá e peça perdão. Só. Mais nada. Vá e peça perdão. Uhum. E dê um beijo nele. Coisa que eu nunca tinha feito. Nunca tinha feito. Até o ano 2000. Uhum. Né? Explicando aqui, porque nossa família não foi criada dessa forma, tá bom? Sim. Então, nós não fomos criados com beijo, com abraço, com carícia, com uma criação seca, uma criação desprovida de afetividade. De afeto. Né? Então, beijar mãe e pai, isso para a gente não era comum. Não existia. Né? Nem da nossa parte para com eles, nem da parte deles para conosco, porque esse é o processo natural, né? A gente aprende as coisas com os pais. Então, os pais que ensinam a gente a ser. Por isso, quando eu me casei, eu propus ser diferente do meu pai e da minha mãe. Falei, eu vou abraçar meus filhos, eu vou beijar eles, eu vou brincar com eles. Embora eu ainda tenha muito da característica da família, porque a gente carrega uma... Sim. Né? Eu sou seco, eu sou meio Sim. assim, desprovido de afetividade. Mas eu quebrei bastante isso Sim. para ajudar a família. Com certeza. Então, eu nunca tinha beijado meu pai. Então, eu fui. Isso não é fácil, gente. Isso não é fácil. Uma situação difícil. Mas eu fui e falei, pai, eu vim aqui te pedir perdão. Não, você fez um jantar, né? Eu lembro. Não foi? Não, primeiro eu fui. Você foi lá primeiro? Primeiro eu fui. Tá. Primeiro eu fui. Ele Você não foi lá. viria.
Ah, Ele não viria. olha, tá vendo que bom? Essa parte da história eu não lembrava. Tá? Jamais ele viria jantar na minha casa se isso Se não tivesse tivesse acontecido. sido antes. Quebrado antes. Tá? Entendi. Então eu fui lá, visitei ele na casa onde ele morava com a Esposa. atual esposa dele, que ele já estava com outra mulher. E eu disse, pai, eu vim aqui lhe pedir perdão. Né? E dei um abraço nele, dei um beijo. Né? Seu João quebrou. Ó, o perdão que quebrou a ponte. Aham. Né? Ou construiu, né? O Reconstruiu. perdão quebrou a ponte da inimizade. Ah, sim. E construiu outra uma no nova lugar. ponte, a ponte da amizade. Uhum. Então, com esse clima, né, ele chorou, nós nos abraçamos, choramos junto e tal. E ele disse, não, você não tem nada que perdoar, não. Né? Eu que falei com vocês e tal. Olha. Eu falei, vamos fazer o seguinte, vamos... Às vezes, só um parênteses que é importante. Às vezes o que a gente sempre quis ouvir, né, do outro, porque você queria ouvir ele pedindo perdão. Todo filho quer, né? Sim. E foi uma atitude sua que trouxe, né, de perdoar primeiro, trouxe o que você queria ouvir, Sim. esse pedido de perdão. Sim. Aí eu falei, vamos recuperar o tempo? Fazer o seguinte, eu vou fazer um jantar, eu quero que o senhor vá jantar comigo. Minha casa. Tá. Eu só lembrava da parte do jantar. Não gosto de comer, não. Né? Então, Só lembrava da parte da comida. então, sem preconceito. Sem preconceito. O que meu pai mais gosta na vida? Português, como um bom Vinho. filho de português. Vinho. Ele é um português, né? Manuel de Góes é o nome do pai dele. Do né? meu bisavô. O nome do bisa. meu avô é Manuel de Góes, pai dele. Então, ele gosta muito de um vinho. Gostava. Gostava muito de um vinho, já está com o Senhor também. Eu, então, convidei ele para almoçar na minha casa e eu, crente pastor, falei, eu vou comprar um vinho. Vou comprar um vinho, vou botar na mesa um vinho, eu vou servir meu pai, Boa. eu vou dar ele o que ele gosta, uma comida, tal. Então, servi ele, ele veio, aquilo quebrou o preconceito. Uhum. Então, a vida inteira eu convidei ele para ir na igreja, Ele nunca foi. ele nunca foi. Nesse dia, depois do jantar, ele perguntou assim, quando vocês têm culto? Ah, que bonitinho. Quando vocês têm culto? E um detalhe, desse dia em diante, ele nunca mais perdeu um culto. É verdade. Era o primeiro a chegar na igreja. É verdade. A igreja estava fechada, com as portas baixadas, ele já estava de pé na porta, esperando abrir. Eu tenho essa memória de várias vezes chegar e ele já tá lá na porta esperando. Isso. Depois desse dia, eu não convidei. Convidei para o jantar, servi um vinho para ele, dei a janta, no final ele perguntou, quando é que vocês têm culto? Sim. E aí se batizou junto comigo. Batizei ele, né? Batizei meu pai. No dia que eu batizei você, 15 15 de novembro de 2002. 2002. Tinha 10 anos de idade. Olha que As bênção. 3 gerações na água. Olha. Meu avô, meu pai e eu. Olha que bênção. 2000, 2002. em 2000 passei pelo encontro, Deus falou comigo, me entregou a chave, Sim. né? A pista. Me entregou a pista. Perdão. O Senhor entrega pra gente a pista. Aí você tem que obedecer e seguir, né? O Senhor te entrega a pista, você tem que seguir a pista para você achar o tesouro. Uhum. Então o Senhor me entregou a pista no encontro com Deus. Eu não entendi, mas falei, mas vou obedecer. Obedeci, em 2002 estava batizando meu pai, batizando você. E que glória. Glória a Gente, Deus. Glória, como glória. é que histórias como essa ficam sem ser extraordinárias. registradas? Não pode. A gente tem que registrar. Estou muito feliz que a gente está registrando Bem, tudo isso hoje. agradeço a sua Amém. iniciativa de fazer esse programa para deixar Amém. essas histórias gravadas. Sim. Amém. Olha, não tem como não fazer isso. Tem que saber quanto tempo a gente tem. Então, eu vou cortar um assunto aqui. Eu acho que não precisa falar muito sobre isso. A gente já está falando com a nossa roupa. Tá tudo bem. Você quer falar algo resumidamente, pai, bem rápido para a gente finalizar? Eu acho que a gente está vivendo um tempo que a gente tem que se posicionar, né, politicamente, como cristão. Alguma palavra que você queira deixar sobre isso rapidamente? Sim. 1 Timóteo, capítulo 2, o apóstolo Paulo nos ensina a orar pelas autoridades.
orar pelos nossos governantes, interceder em favor daquelas pessoas que estão na iminência do poder. E o que Paulo ensina? Que todo poder é dado por Deus. Então, ninguém assume posição de governo se não for isso uma constituição dada por Deus. Só que no Brasil nós temos um processo em que Deus não faz isso sozinho. Ele compartilha com o povo através de um processo chamado democracia, onde o povo escolhe o seu representante. Então, nós, como homem de Deus, como mulher de Deus, como cristão, a gente deve pautar a nossa escolha sobre as pessoas que vão assumir o governo, pessoas que representam, de certa forma, não na sua totalidade, porque ninguém, né, vai alcançar isso, mas, pelo menos em certos princípios, pessoas que se alinham com o nosso modo de viver, com a nossa visão de mundo, com a nossa visão de fé, né? Porque se temos nós a liberdade de escolher o nosso governante, o nosso presidente, o nosso governador, o nosso prefeito, significa que Deus colocou na nossa mão o óleo da unção. Sim. Então, quando Samuel ele visita a casa de Jessé, que Deus fala, eu tenho um rei, eu quero que você unja um rei para governar sobre Israel. Jessé visita a casa de Samuel visita a casa de Jessé com o azeite para ungir um rei sobre Israel. E Samuel, ele se empolga com a beleza do primeiro filho primogênito, não me lembro do nome dele agora. Era Eliabe? Eliabe. Né? Samuel se encanta com ele. Diz, certamente está diante de mim um ungido do Senhor. Ele acaba de falar, o Espírito falou para ele, tira os olhos dele, porque não é esse o meu escolhido. Então, significa que Deus ele tem um escolhido, alguém a quem ele escolheu para ser o governante naquela geração ou naquele mandato. E o óleo da unção está na mão de quem? De Samuel, está na nossa mão. Então, a gente tem que olhar e dizer, Senhor, é esse o teu ungido? Senhor, é esse o teu escolhido? É esse que o Senhor quer sobre o nosso governo? Por quê? Eu preciso colocar o óleo da unção. O que é o óleo da unção? Nosso voto. Nosso voto, a nossa cidadania. Isso é uma coisa muito sagrada, muito espiritual. E tem gente que fala, não, isso não é coisa de Deus. Não pode envolver isso com a igreja. Isso é coisa muito sagrada. Não leu a Bíblia, né? Não então, leu. Porque... Não leu. O voto é o óleo da unção que você vai colocar na cabeça de alguém que vai governar a sua vida e a sua família e vai dar destino à sua casa. Então, eu acho que temos que ser cuidadosos com isso, em oração e procurando saber qual a vontade de Deus para cada momento nessa situação. Amém. Em oração e ação também, né? De você cumprir o seu papel bonitinho, porque aí teve umas pessoinhas que deixaram esse papel de lado. Teve quase 30 milhões de pessoas, né, que não foram votar. Não foram. Nas últimas Bora, meu povo, não adianta reclamar depois, né? Deixar escolherem por você, depois não adianta reclamar. Bora escolher. Amém. Né? Muito bom. E aí, pra gente finalizar, faz aquelas 3 perguntinhas. Vamos lá, pastor. Eu acho que ficou clara a terceira pista, né? Vamos que foi falar o perdão. das 3 pistas, então, ó. As 3 pistas foi sobre ousadia. A segunda foi influência, que são as amizades. E a terceira sobre perdão. Pontos importantes para uma conversão verdadeira. Conversão genuína, né? Glória Boa. a Deus. Ai, mas eu vou ser obrigada a falar, senão eu não vou me Pode segurar. falar. O pastor falou sobre perdão, que Deus, né, abriu o seu coração ali no encontro. Eu também tinha isso com o meu pai, porque eu não aceitava o que ele tinha feito. E acho que foi, eu não lembro agora quando que foi, mas eu lembro que eu estava na casa dos 15, 16 anos. A gente voltou a congregar na Igreja da Penha, ia ter o encontro com Deus. E eu lembro nitidamente que a gente não tinha dinheiro para ir.
Mas eu falava pra minha mãe, eu vou nesse encontro. E eu arrumei minha mala, eu não tinha dinheiro, mas eu fui, arrumei minha mala, arrumei tudo, e eu falei, eu vou nesse encontro. Chegou na semana que tinha o pré-encontro, e eu fui pra devocional de adolescentes. Chegou na devocional, o pastor falou assim, era você que queria ir pro encontro? Eu falei, era, pastor, não é mais, porque eu não tenho dinheiro, então não vou. Ele falou, não, pode ir pra sala do pré-encontro. Eu falei assim, não, mas não tenho dinheiro para pagar. Não, mas você vai para a sala do pré-encontro. Eu falei, então eu vou para a sala do pré-encontro. E eu lembro que desde a primeira ministração, que foi no pré-encontro, até as ministrações que nós tivemos no encontro, falando muito em mim sobre o perdão. E em uma das ministrações, nós fomos para o monte e eles pediram para nós escrevermos no papel o que a gente queria jogar fora, o que a gente não queria mais, o que queria que fosse queimado ali naquele momento. E eu falei que eu não queria aceitar mais esse peso em mim, que eu queria aprender a perdoar. E eu precisava era perdoar o meu pai, porque eu não aceitava a questão do abandono. E eu lembro como se fosse hoje, que na hora que estava a cruz, que eles colocaram e a fogueira em volta, e que eu fui jogar o meu papel, parece que veio um fogo e puxou o papel da minha mão. Uau. E naquele momento eu senti um peso. Saiu de cima de mim. E foi incrível. E dali por diante, a gente não tem muito contato com meu pai, enfim. Ele mora em outro estado? Mora no Nordeste? Mora em Pernambuco. Mas ficou uma coisa muito mais leve de eu conseguir lidar, né? Então, o perdão, ele é muito importante, porque às vezes nós estamos com a nossa vida parada, com a nossa vida retida, por um simples fato, que é você perdoar. E o perdão é você, hoje eu lembro de tudo e ele não me causa mais aquela dor. Aquele peso. Ele me traz, assim, uma experiência, né? Que passou. Cicatriz, né? A gente não tem que caminhar com dor, né? Não, a gente caminha cicatriz com cicatriz. A gente tem, conta uma história que a gente passou. Tem uma outra frase sobre o perdão que é muito forte também, que é: perdoar é você reconstruir a ponte pela qual você também vai ter que passar. Porque Jesus ensinou na oração do Pai Nosso, perdoai as ofensas assim como nós temos perdoado. Então, quando a gente perdoa, a gente está reconstruindo uma ponte que a gente vai ter que passar, porque a gente está sempre errando e tendo que beber esse perdão também, né? Sim. Mas vamos às nossas perguntas? Amém. Sim. E a primeira, pastor, o amor da sua vida. O amor da minha vida. Yes. Olha só. Pode fazer um combo? Pode. Pode. Eu ia falar, deve. Senão você vai arrumar briga. Se você não me incluir, né? Vai arrumar briga em casa. Não tô falando de mim, não. Vai lá. Fazer um combo aqui. Jesus, ele me abençoou, né? Ele me abençoou com uma família. Né? Uma coisa que, para mim, não fazia muito sentido a família que eu tinha, porque era muito conflitante a família antes da conversão. Então, Jesus, ele me abençoou com uma família. Ele me deu a oportunidade de fazer diferente, né? De construir uma base diferente do que eu tinha. A referência não era boa, mas Deus te deu uma nova referência. Ele me deu uma nova referência em Jesus. Então, Jesus, ele acaba sendo, né, o ponto central da minha paixão, né, do meu amor. Mas em Jesus, no que eu agradeço? Por ele ter me acrescentado. Ele me acrescentou tantas coisas boas. Eu digo pessoas. Sim. Né? Quanta gente boa passou por minha vida, passou pelo meu caminho. Então, eu diria que a minha maior paixão hoje é a amizade. Amém. É a amizade. Algumas pessoas, elas passam por você, mas elas não ficam com você. É propósito. A gente não tem que chorar por isso. Sim. Foi um período, né? Nunca chore por alguém que vai embora. Dê um tchau e olhe para trás que está chegando outro. E alguns o Senhor manda para ficar. Então, essa é a minha maior paixão.
aqueles que não me abandonam, Aqueles que ficam. aqueles que Amém. ficam Amém. Amém. em Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. E o senhor falou que a Emily citou em meio aos bate-papos É verdade, o o seu versículo. Qual o seu versículo? Provérbios 3:5. Olha, eu ia em Provérbios 13, Era lembra? Provérbios, Era né? Provérbios que eu ia também. Verdade. 3:5 eu não lembro. 3:5. Não seja sábio, não seja No inteligente, seu próprio entendimento. não seja esperto, não seja sabido, não queira pensar que você sabe o que é bom para você. Eu usei um monte de sinônimos Para dizer a mesma. para dizer a mesma coisa. Lá diz, não se estribe no seu próprio entendimento. Nosso coração é falho. E por que esse versículo se tornou uma chave importante na minha vida? Por causa do meu casamento. Né? Porque eu comecei a namorar com a mãe e logo em seguida eu entendi que não ia dar certo. Né? Eu percebi que não ia dar certo. Então eu falei para ela, olha, vamos orar um pouquinho mais, né? Vamos buscar a Deus, Sim. que eu preciso ter convicção e certeza Sim. do que vou fazer. Né? Então vamos orar um pouquinho mais. E quando eu fui orar, foi esse texto que o Senhor falou comigo. Uau. Não seja esperto. Não use a sua inteligência. Não use a sua sabedoria. Não use o seu conhecimento. Né? Considere os seus caminhos ao Senhor. Isso já é o 6. Considere o seu caminho ao Senhor, porque Ele vai fazer o seu caminho brilhar, a sua luz brilhar. Amém. Amém. Então, esse foi o texto que o Senhor usou para dizer para mim, não, é isso que eu quero, pode seguir em frente. Glória a Deus. Esse é o caminho. Esse texto se tornou uma chave Uma importante. chave na sua vida. Perfeito. Muito bom, muito bom. E a terceira e última, como nós estamos na resenha do louvor, Eu já tô como? Com o violão na mão, ansiosona. já, ó. Qual foi o louvor que se tornou uma chave para o senhor? Meu Deus, eu até trouxe aqui, ó. Um dos, né? Você vai... Viva com Deus. Viva com Deus. Viva com Deus. Oséias de Paulo. Essas músicas do Oséias de Paula foram elas que fincaram os meus pés no chão. Trilha porque- sonora da sua Sim, caminhada. lembro que eu não estudei muito, não tinha muita capacidade de interpretação de texto, então ler a Bíblia para mim no início era uma coisa simplesmente, Religiosa. sabe, sem Como nenhum... se não é um jornal. Sem sentido. Eu não conseguia entender bulufas nenhuma que eu lia. Mesmo você sabendo ler, já é difícil entender a Bíblia, não sabendo ler, então, não sabendo interpretar texto. Aí Aí é bem a difícil. obra no início foi só o Espírito Santo leva o crédito. Só. Então, aqui, ó, as palavras, uma coisa que eu faço um comparativo, né? As músicas de hoje são músicas. As músicas no passado eram letras. Letra. Eram palavra de Deus. Tinha alma, né? Era a palavra de Deus. A letra pra Essa mim é a música, alma da música. Viva com Deus. Viva com Deus. Aos pés da cruz, que a sua vida vai ter um sentido. Amém. Então, essas músicas edificaram a minha vida. Glória Oséias a de Deus. Paulo, viva com Deus. Glória a Deus. Aí a Nívia me deu de presente aquele outro ali. Olha aí, tá vendo? E, Vai e ver. tem uma outra que você gosta também. Tem. Uma outra música. É verdade. Que Cante ela seria... para nós. Vamos Cante. cantar? Cante ela para nós. Cante. Agora. Cante. Essa é mais atual. Porque ele vive, posso crer no amanhã. Porque ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está.
Glória a Deus. Ah, Seja louvado o teu nome, Jesus. Amém. Pessoal, estamos chegando ao fim. Amém. Pai, muito obrigado. Foi bom, né, amiga? Foi bom, né, amiga? Gostei. Gostou? Muito obrigado. Gostei. Nossa, Convide foi... mais vezes. Pode Ai, deixar, pode deixar. A gente tem uma fila grande, mas aí quando a gente volta. Eu volto na Talvez fila. a gente faça um específico para falar de algum tema, né? Sim. E aí você volta. Mas muito obrigada, foi muito especial. Amém. Estou Nós muito feliz de agradecemos. deixar registrada a sua história até aqui, Até aqui. né? E depois você volta para contar mais, que Tem grandes muito coisas mais. ainda estão por vir. Tem muitas coisas ainda. Amém, Glória amém, a eu Deus. creio. Vamos só agradecer os nossos patrocinadores, que eu acho que o nosso tempo já foi. Tá avançando, hein? Eu quero agradecer aqui os nossos patrocinadores, a Chocopate. Pati, obrigada, que Deus continue abençoando, derramando bênção sem medida sobre os seus negócios, sobre a sua família, sobre a sua casa, saúde, prosperidade, a presença do Senhor não falte na sua casa, no seu lar. Mudei o merchan, tá? O merchan vai ser derramar bênção sobre os Abençoando empreendedores. agora. Isso. E- Mas é claro que você que está ouvindo, você pode ser o canal para abençoar Exatamente. a vida dos nossos patrocinadores. Tem uma festinha para fazer? Fala com a Paty. Fala com a Pati. Quer uma sobremesa? Fala com a Paty. Paty. Você quer só comer aquele brigadeirinho assim? Fala Fala com a com a Paty. Paty. Você quer aguçar as suas... como é que é? As suas salivas, suas... fala com a Paty. Chocopate. porque ela, mano, Chocopate. é top. Segue ela lá Arroba no Chocopate. Eu espero Isso que eu aí. esteja falando certo, mas de qualquer forma, se eu estiver falando errado, arroba Resenha do Louvor, a gente vai ter lá nos destaques todos os nossos patrocinadores, tá bom? Exatamente. E a outra patrocinadora especial, que daqui a um tempo vai estar aqui contando a história de cura dela, que é aquelas que você fica arrepiado assim também. Sobrenatural. Caroline Lima, a nossa personal. Se você tá procurando aí, Isso. vamos fazer igual. Vai falando. Você quer emagrecer? Chama a Caroline Lima. Você quer ganhar aí uma massa magra? Chama a Caroline Lima. Você quer permanecer com esse shapinho? Chama a Caroline Lima. Ou se você quer queimar as calorias da Paty Chocolate? Chama a Caroline Lima. A gente tá... É isso aí, trabalho em parceria, hein, gente? Quem vê pensa que a gente saiu, né? Saiu tudo agora. Gente, muito obrigada. Que Deus abençoe. Tá bom? Amém. Que vocês Nós continuem agradecemos. assistindo, compartilhando com as pessoas. A gente tem a ideia de trazer tantas pessoas aqui que têm histórias tão Isso. lindas, assim como a do meu pai. E a gente precisa do apoio de vocês. Então, da maneira que vocês puderem contribuir, seja só divulgando, só curtindo, só comentando, seja com Exatamente. recurso. Futuramente, eu tô com a ideia de fazer uma vaquinha também pra gente financiar o mês. Isso, A gente amiga, quer gravar A gente tem que falar da camiseta. Da camiseta. Sim, verdade. Emily Tem com uma Y. outra empresa que também nós somos franqueados e quando você compra por lá, você está apoiando o projeto, que é Emily com Y Story Brasil. Story, né? Store de loja, não Story de... Entendeu, né? Emily Store Brasil. E aí, comprando Emily com pelo Y. link Emily com Y. Isso. E aí, clicando no link da bio, qualquer compra que você fizer por lá, você apoia. Tem camiseta, é uma loja de artigos cristãos de alta qualidade. Sim. Então, tem camiseta longa, tem boné, tem vestido, tem pulseira. É sensacional. Quer Uma loja do Rio de presentear Janeiro. alguém? Presentear alguém é lindo. A entrega deles, nossa. Eu até postei, tá no meu Facebook, no meu Instagram. No Insta. A forma que eles entregam vem num saco de tecido, assim, maravilhoso. gente. Cartão, o É capricho top. deles é top, tá bom? E depois, futuramente, a gente vai divulgar a vaquinha pra gente conseguir manter esse Isso. programa semanal. Amém. Aí vai ser demais, hein? Amém, amém. Glória a Pessoal, Deus. obrigada. Nós agradecemos a presença de vocês até aqui. Espero que vocês voltem no próximo também, e no próximo do próximo. E tudo que vocês quiserem, compartilha. Gente, Quem quiser comprar caneca também, isso, pode adquirir, fala com a tá gente, bom? ajuda o projeto também.
E mais um detalhe, ativa o sininho pra Isso. gente, se inscreva no canal, Isso. deixa o seu joinha, o Muito que bom, mais que a muito gente bom. quer? Ah, e só ressaltando, se você terminou, assistiu até o final, pegou as 3 pistas, comenta lá no nosso... Você precisa estar seguindo o nosso Instagram, tá bom? E aí comenta lá no DM, você vai entrar num sorteio que a gente vai fazer no começo do próximo programa, Exatamente. sorteando uma caneca. Mais uma caneca pra você. Você Fechou? pode ser o próximo ganhador. Obrigado, tchau, tchau. Nós agradecemos. Tchau. É lá, é lá, é lá. Aqui? Aê. Aqui? Deus abençoe.